Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e o tema do nosso vídeo de hoje será a sabedoria espiritual e a sabedoria humana, esses dois tipos de sabedoria que existem e que estão descritas na Bíblia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Então, na palavra de hoje, nós podemos entender que está descrito na palavra de Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor a Deus é respeitar a sua vontade, respeitar os seus desígnios, a sua palavra, os seus fundamentos, os seus princípios. Mas nós, como cristãos, entendemos que existem dois tipos de sabedoria, a sabedoria humana e a sabedoria espiritual. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre a sabedoria humana. Nós entendemos que a sabedoria humana, ela se apoia no seu próprio pensamento, ela se apoia no seu próprio entendimento. São pessoas que acreditam somente em si. Então, a sabedoria humana, ela não crê no sobrenatural de Deus, ela crê apenas no natural, nas coisas que são naturais. A palavra nos diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas só são compreendidas e discernidas espiritualmente. Nós entendemos que o homem que se apoia na sua própria sabedoria, ele não tem a sabedoria de Deus. Ele não tem o Espírito de Deus na sua vida, mas ele tem o Espírito do mundo. Ele não crê no sobrenatural, apenas confia na sua própria sabedoria. Ele se limita à sua própria mente, ele não tem a mente de Cristo. Esta é a sabedoria humana. Não compreende o sobrenatural, não compreende e não discerne as coisas espiritualmente. Possuem e agem segundo a sua própria carne, as concupiscências da carne, agem segundo os seus próprios desejos e vontades, se apoiam na sua própria sabedoria, não discernindo a vontade de Deus. Então, nós podemos entender que a sabedoria espiritual é contrária à sabedoria natural. Nós podemos entender que a sabedoria espiritual é aquela pessoa que possui e tem a mente de Cristo. Esta pessoa não é direcionada segundo as suas próprias vontades e os seus próprios desejos, mas anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vive na direção, é direcionado por Deus, tem a mente de Cristo, crê no sobrenatural, crê nas coisas do Espírito, anda no Espírito. O cristão que anda na sabedoria espiritual, ele consegue discernir o que é de Deus e o que não é. Ele consegue, através do Espírito Santo, discernir as coisas que são do bem e as coisas que são do mal. O cristão que possui a sabedoria espiritual, ele não se apoia no seu próprio entendimento, mas ele busca entendimento através da palavra de Deus. Ele segue os princípios e os fundamentos da palavra de Deus. O cristão que possui a sabedoria espiritual, ele se posiciona como líder diante dos outros, pois ele possui o direcionamento do Espírito. Nós entendemos que através da palavra de Deus, Daniel foi colocado e foi posto como líder, porque ele possuía um espírito excelente. Ele usava da inteligência espiritual. Ele tinha o espírito de discernimento na vida dele. Por isso, ele foi posto como líder, em destaque, porque ele usava da sua inteligência emocional. Então, nós podemos ver e entender esses dois tipos de sabedoria. A sabedoria humana se apoia nos seus próprios pensamentos, não crê e não vive o sobrenatural. Nós sabemos e entendemos que a sabedoria espiritual, ela só é discernida espiritualmente. Então, para o homem natural, o evangelho de Cristo é loucura. Eles não creem na salvação, não creem na palavra de Deus.
Por isso, nós cristãos devemos usar da inteligência e da sabedoria espiritual para podermos vencer na nossa vida espiritual, para vencer nas nossas batalhas. Nós precisamos estar, através do Espírito Santo, com parceria e com a presença de Deus na nossa vida, em comunhão com o Espírito Santo, para que ele venha nos guiar, nos direcionar através da sabedoria de Deus, da sabedoria espiritual. Então, o cristão que vive na sabedoria espiritual, ele vive na intensidade do Espírito. Ele vive através de uma fé ardente. Ele crê no sobrenatural. Ele discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. A palavra diz que é loucura para o homem natural compreender a sua palavra, entender e ser revelado para ele os seus mistérios, pois eles acreditam nos seus próprios pensamentos, na sua própria sabedoria. Por isso nós devemos usar da inteligência espiritual e da sabedoria espiritual para que possamos, através da sabedoria espiritual, controlar as nossas emoções, ter discernimento espiritual e andar através do Espírito. E esta foi a mensagem de hoje: sabedoria espiritual e sabedoria humana. Espero que Deus tenha falado no teu coração. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe e fica na paz de Deus.